Olá a todos, vou falar sobre o método empírico de David Hume. Nesta apresentação, farei inicialmente uma breve biografia ao próprio, seguida de uma apresentação do seu método, dividida em três principais fases. Antes de concluir, relacionarei, baseando na perspectiva de David Hume, a relação de casualidade e o hábito, e concluirei apresentando os principais objetivos deste método. O filósofo e historiador escocês David Hume nasceu em 1711 e morreu em 1776. No que toca à filosofia, passou grande parte da sua vida a criticar o racionalismo e tudo o que tinha por base a razão, a matemática e todas as ciências exatas, como por exemplo a física, e a defender e priorizar o empirismo, a experiência, as ciências naturais. Entre outros, foi influenciado pelos filósofos George Berkeley, um filósofo empírico irlandês muito influente da sua época, conhecido pela sua teoria do imaterialismo, onde o próprio defendia que a própria realidade, a própria matéria, não existia em si, mas ganhava sentido, era no fundo criada pelos próprios sentidos. E o filósofo John Locke, o filósofo empírico, novamente, e inglês John Locke, considerado como o pai do liberalismo. Estes três filósofos, John Locke, George Berkeley e David Hume, formavam aquilo que era chamado como a tríade do empirismo britânico, a elite do empirismo britânico. Por fim, David Hume influenciou não só Kant, como também a fenomenologia. Kant, outro pensador que, à semelhança do racionalismo e do empirismo, pretende responder às perguntas de onde deriva o conhecimento e como podemos nós obter esse conhecimento, e a fenomenologia, ou seja, o ramo da filosofia que estuda os fenómenos e que assume um papel importante no que toca ao conhecimento. Passando agora para o método propriamente dito de David Hume e começando pelo início, pela base do seu método. Ora, David Hume afirma que, à nascença, a mente humana é como uma tábua rasa, ou seja, não possuímos qualquer ideia inata. Dizendo de outra forma, à nascença, o ser não tem qualquer ideia de como a realidade é constituída e como esta funciona, pelo que todo o conhecimento aprendido, desde a nascença até à sua morte, deriva e tem como base principalmente a experiência. Experiência é essa que nos permite obter percepções, existindo dois tipos de percepções: as ideias e as impressões. As impressões, sensações obtidas diretamente pela experiência, mais fortes, e ideias, cópias das impressões, mais fracas, menos sentidas, associadas normalmente à memória ou à imaginação. Por exemplo, uma pessoa que passeia por uma floresta, o ato de observação da floresta constitui uma sensação direta. Aqui estamos a falar de uma impressão. E mais tarde, sentada ao pensar na floresta, aqui já estamos a falar de uma ideia, mais propriamente uma ideia associada à memória. Outro exemplo seria uma pessoa que toca na chama de uma fogueira. Ao tocar nessa chama, todas as sensações de dor, de ardor, são sensações diretas, são impressões. Mais tarde, ao visualizar outra fogueira, essa imagem faz lembrar-lhe a dor que sentiu anteriormente. Já estamos a falar de uma ideia, novamente associada à memória. As ideias podem ainda depois dividir-se de duas formas: ideias simples, associadas normalmente à memória e à cópia de impressões simples, como por exemplo a ideia de cavalo, ou ideias complexas, combinação de ideias simples, interseção de ideias simples, normalmente associadas à imaginação, como por exemplo a ideia de cavalo alado. Nós temos a ideia de cavalo
E possuímos também a ideia de ave, a ideia de asas. Ao intersetarmos essas duas ideias, ficamos assim com a ideia de cavalo alado. Aqui, obviamente, associado à imaginação. E esta constitui, no fundo, a primeira parte, a primeira fase do seu método, em que este permite demonstrar de onde deriva o conhecimento, afirmando que deriva da experiência e que instrumentos, digamos assim, é que a experiência nos dá. O que é que nós obtemos com a experiência? Passando agora para a segunda fase do seu método, em que Hume explica e afirma como é que passamos da pura experiência para o conhecimento. Ora, Hume vem dizer que essa passagem dá-se normalmente através da associação de ideias, e principalmente de três formas. Ou por continuidade no tempo e no espaço, por exemplo, ao visualizarmos uma imagem do Big Bang, isto remete-nos para a ideia de Londres. Aqui, mais propriamente, estamos a falar de continuidade no espaço. Ao visualizarmos uma cratera e essa imagem, ao nos remeter para o choque de um meteorito com a superfície da Terra, estamos já a falar de uma associação de ideias por causa e efeito. E, por último, associação de ideias por semelhança. Por exemplo, nesta imagem, ao olharmos inicialmente, poderemos visualizar dois senhores idosos. No entanto, se olharmos com mais atenção, vemos agora duas pessoas sentadas, sendo que uma delas está a tocar um instrumento. Esta constitui, no fundo, a segunda fase do método empírico de David Hume, em que este permite afirmar esta tal passagem, ou seja, o que é que nós podemos, digamos assim, aproveitar da experiência de forma a conhecer o mundo, de forma a conhecer a realidade. E passando agora para a última fase do método empírico de David Hume, em que este afirma os tipos de conhecimentos que podemos nós obter, sendo que, segundo este, existem dois tipos de conhecimentos. Conhecimento de ideias, associado à razão e à dedução, um conhecimento totalmente a priori, ou seja, um conhecimento que não depende da experiência, como por exemplo a matemática, em que nós não necessitamos de experimentar ou de experienciar algo para justificar um determinado enunciado. Hume vem criticar este tipo de conhecimento, dizendo que, embora seja perfeito no sentido em que nos dá certezas, é um conhecimento que é muito limitado, no sentido em que não nos permite conhecer a realidade. É um conhecimento analítico. É um conhecimento em que todos os enunciados obtidos a partir dele são enunciados que já sabíamos anteriormente e que já obtemos através da experiência. O outro tipo de conhecimento é o conhecimento de factos, associado à experiência e ao empirismo, totalmente a posteriori. A posteriori é exatamente o oposto a priori no sentido de depender da experiência, ou seja, a sua justificação depende da experiência. A roleta da sorte, não no sentido de o conhecimento de ideias ser um conhecimento preciso e o de factos um conhecimento aleatório, mas no sentido de um ser a priori e outro ser a posteriori. Tal como numa roleta em que só sabemos o resultado após a experiência, o conhecimento de factos é um conhecimento em que os seus enunciados são únicos e exclusivamente justificados e verificados após a experiência. E este constitui, no fundo, a última fase, a última parte do seu método. Passando agora para a relação entre o hábito e a relação causa-efeito segundo a perspectiva de Hume. Ora, Hume, como empirista que era, defendeu e priorizou, obviamente, o conhecimento de factos, tal como dito anteriormente, associado à experiência, associado, obviamente, ao empirismo. No entanto, esse conhecimento tem limitações. Esse conhecimento associado à experiência, e experiência essa associada aos sentidos, só traz certezas, ou seja, tal como dito anteriormente, todos esses enunciados só são verificados após a experiência.
pelo que não podemos tirar qualquer certeza ou qualquer enunciado antes da experiência ter sido efetivamente feita. Hume diz que nós não vemos o sempre, pelo que a experiência não nos dá certezas, ou seja, nós simplesmente vamos experienciando ao longo do tempo. O conhecimento de factos, sendo um conhecimento a posteriori, que depende da experiência para a justificação dos seus enunciados, é um conhecimento que não nos permite tirar conclusões, que não nos permite estabelecer essa tal relação de causalidade. No entanto, segundo Hume, a conservação dos resultados obtidos no tempo e no espaço é que acaba por criar essa tal relação de causa e efeito. Pelo que, no sentido pleno, acaba por ser como uma mera ilusão. A relação de causa e efeito é simplesmente uma consequência do hábito. Voltando a pegar no exemplo da chama, imaginando que uma pessoa coloca a mão na chama da fogueira uma vez e sente dor, ardor, volta a colocar a segunda vez e sente dor, ardor e repete a experiência 1000 vezes. Antes de voltar a meter a mão no fogo pela milionésima primeira vez, antes de meter a mão no fogo, embora a pessoa possa ter a ideia de dor, possa pensar que se vai voltar a queimar, que vai voltar a sentir dor, ela nunca, segundo Hume, pode tirar essa conclusão. Ela nunca saberá, só saberá após voltar a queimar a mão pela milionésima primeira vez. No entanto, nós, através do hábito, através desta repetição dos resultados obtidos desta experiência, esse tal hábito vai criar a relação de causa e efeito. Daí nós dizermos que, ao colocar a mão no fogo pela milionésima primeira vez, vou voltar a queimar a mão, vou voltar a sentir dor. No entanto, no sentido rigoroso, nós nunca poderemos ter a certeza absoluta de que isso realmente irá acontecer. Ora, obviamente, este tipo de pensamento vem depois a ser bastante criticado, principalmente por racionalistas, mas também por alguns empiristas. E passando agora para a conclusão da sua posição. Portanto, este método empírico, todas estas ideias, principalmente as que eu disse ainda agora, são ideias que, embora obviamente se baseiem que se baseiem nas raízes empíricas, digamos, são ideias algo radicais, que, tal como tinha dito anteriormente, vão ser obviamente depois criticadas por outros filósofos. No entanto, é importante perceber que este método pretende, obviamente, impor o empirismo como a teoria correta, digamos assim, no que toca ao conhecimento. Aliás, a própria relação que Hume estabelece entre o hábito e a relação de causalidade pode ser vista até como uma espécie de defesa do próprio ou de contra-argumento ao racionalismo, visto que o racionalismo tem como uma das suas grandes bases a relação de causa e efeito. Ao criticar e ao atacar esta relação de causalidade, afirmando no fundo que esta relação de causalidade deriva da experiência, deriva do hábito, funciona no fundo como um ataque a uma das bases do racionalismo, tentando obviamente impor o empirismo. E para concluir, queria apenas citar uma frase de David Hume, em que este, no fundo, resume de uma forma muito geral a sua teoria e, ao mesmo tempo, queria realçar um pequeno pormenor dessa frase. Passando a citar: por conhecimento, entendo a certeza que nasce da comparação de ideias. Ora, obviamente, isto vem de acordo com o que eu já tinha dito anteriormente. Através da experiência, nós obtemos percepções essas que são ideias e impressões, e através dessa associação e comparação de ideias é que vai ser, obviamente, construído o conhecimento. No entanto, queria só realçar um ponto, que é o facto de David Hume dizer: por conhecimento entendo a certeza que nasce da comparação de ideias. David Hume, com esta frase, acaba ao mesmo tempo por se contradizer.
Até porque, segundo Hume, nós não podemos ter a certeza, nunca poderemos ter a certeza daquilo que conhecemos. Podemos, obviamente, guiar-nos segundo esse hábito, tal que um dos principais enunciados do seu método é: o hábito é o guia, é o grande guia da vida humana, ou seja, embora não tenhamos a certeza da realidade e nunca poderemos ter a certeza, nós podemos agir segundo esse hábito, podemos guiar-nos segundo esse hábito, mas nunca teremos a certeza. Ora, aqui, David Hume acaba por se contradizer. Até porque, embora o conhecimento de ideias nos possa dar certezas, David Hume quase que nem considerava, no sentido rigoroso, o conhecimento de ideias como conhecimento, visto que já tinha sido anteriormente obtido pela experiência. Pelo que, novamente repetindo, ao dizer entendo a certeza que nasce da comparação de ideias, acaba por ser um pouco contraditório. A minha apresentação é esta, espero que tenham gostado. Muito obrigado.